O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Estamos vendo o Salmo 118 aqui para esta introdução do programa, e este é o verso 14. O Senhor é minha força e o meu cântico. A minha vida se torna uma música especial, um hino de louvor a Deus, porque eu confio na salvação de Deus. Ter esta certeza na vida nos ajuda bastante. Isso é saber onde chegar. Isso faz toda a diferença. Se a palavra de Deus, e este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Quero agradecer a você que está conosco aí desde as 6 da manhã, está nos acompanhando todos os dias um capítulo novo e no repeteco às 3 da manhã do próximo dia. Eu tenho certeza absoluta que você está crescendo na palavra de Deus. Se você chegou agora, fique com a gente todos os dias neste mesmo horário. Agradecendo aqueles que nos acompanham pelo Spotify, agradecendo aqueles que estão conosco no Deezer, no NT Play e a nossa família maravilhosa do YouTube. O nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT. Se você não está inscrito ainda no canal, é a oportunidade de você fazer isto. No intervalo, anote aí o nosso canal e no intervalo faça a sua inscrição. Clique no sininho para você obter as novidades, dê o seu like e compartilhe o programa, compartilhe o capítulo do dia com a sua lista de amigos, tá bom? Nós queremos agradecer também você que é Anjo da Esperança e que tem apoiado esse ministério da Rede Novo Tempo através das rádios, TV, as mídias sociais e os cursos bíblicos também. Se quer se tornar um Anjo da Esperança, olha, isso vai valer muito a pena, a satisfação é muito grande, especialmente quando você vê programas aqui especiais mostrando quantas pessoas se beneficiam com a nossa pregação em português e em espanhol para todo o mundo. E falando em mídias sociais, em cursos bíblicos, a Novo Tempo e os Anjos da Esperança estão oferecendo para você esta revista gratuita. Olha que coisa maravilhosa, você não paga nada, nem o selinho, nada, ela chega em sua casa, basta ligar para este outro número aqui, este número de telefone você deve guardar, passar para os amigos que querem estudar também. O Espírito Santo, Deus dos bastidores, são 15 temas maravilhosos, aqui você vê os símbolos bíblicos do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, a chuva temporã. Então, é muito fácil, basta anotar o telefone, no intervalo você liga e faz sua inscrição, tá bem? Hoje nós vamos tratar do capítulo 20 de Números, mas antes, uma outra oportunidade para você. A Novo Tempo está oferecendo um curso pelo WhatsApp. Enquanto você espera a revista chegar, você pode usar esse número telefônico aqui e já entrar em contato, né, com a nossa central, com o nosso WhatsApp, para pedir o curso Vida Espiritual. Também temos aqui um QR Code, você aproxima aí a telinha do seu celular para fazer a mesma coisa. Quero estudar o curso Vida Espiritual, ou só escreve Vida Espiritual e você na hora já começa a receber as mensagens. É muito bacana, eu fiz esse curso, eu estudei assim dessa forma, bem simples, mais profundo, para a gente aprender um pouquinho mais sobre a vida espiritual e a vontade de Deus aqui para nós. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos estudar o capítulo 20, essa jornada, e com uma notícia triste, uma notícia surpreendente, a morte de Miriam. Eu espero você, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Você sabe, nós estudamos um capítulo a cada dia. Já estamos no capítulo 20 de Números, hein? Parece que a gente começou ontem de novo no livro de Gênesis, né? O pastor Fávero, que me antecedeu, começou em Salmos, foi até Malaquias, houve um hiato, eu peguei novamente aí os estudos em Lucas 22, terminamos Apocalipse, começamos Gênesis, terminamos Apocalipse,
e agora estamos de novo começando a Bíblia. Convido você a estar com a gente todos os dias, através das mídias sociais. Se você perder algum capítulo, vale a pena, tá bom? Muitos têm dito assim, pastor, olha, eu estou estudando aqui para um sermão, um capítulo tal, e usei o Reavivados. Tá bem, ótimo. Também serve para consulta, estamos lá no YouTube, estamos também no NT Play, você pode consultar e inclusive se inscrever ali em nosso YouTube. Capítulo 21. O capítulo 19, aliás, capítulo 20, né? Capítulo 19 falava sobre a água purificadora, novilha vermelha. Esse assunto vai aparecer outras vezes aqui, especialmente no final, depois das batalhas, né? A última batalha de Moisés. Houve vitória, claro, Deus estava à frente, e essa questão da purificação, água purificadora, vai aparecer lá também. Mas esse capítulo 20 que vamos estudar hoje é um capítulo que fala sobre 2 sepultamentos, 2 mortes. Aqui estão os irmãos de Moisés. A marcante vida de Miriam, que salvou Moisés, né, da morte. Ela teve lá uns problemas juntamente com Arão, de inveja, por que Deus fala só através de você e tal. Criou uma situação, ficou leprosa, Moisés intercedeu, ela ficou curada e tal. E Arão, quando Moisés subiu para o Sinai, para receber as primeiras tábuas da lei, demorou 40 dias, uma conversa longa com Deus, né? 40 dias, e o povo pediu para que Arão fizesse um bezerro de ouro, e eles adoravam o bezerro de ouro, nós vimos já em capítulos anteriores, e com aquela conversa assim, este é o Deus que nos tirou do Egito. Eu acho que essa é a pior parte, uma das piores partes da Bíblia. Eles saíram do Egito sabendo que Deus, Jeová, os havia tirado de lá. E quando saem, adoram um Deus feito lá pelas mãos humanas, né? Foi um momento bastante difícil. Arão esteve sempre acompanhando Moisés, Arão era a palavra, a voz de Deus, né? A boca de Deus através de Moisés. E aqui neste capítulo, 2 episódios, a morte dos 2 aqui e uma passagem por Edom. Moisés passa por ali, pede licença, e Edom, que era dos filhos, né, descendência de Esaú, eram parentes, não permite. Mas vamos lá. A morte de Miriam, apenas um verso bíblico fala sobre isso. O primeiro verso diz: chegando os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz, lembra-se de Cádiz Barneia, onde começaram as peregrinações dos 38 anos, né? Eles já estavam 2 anos andando por ali e houve um momento bastante difícil, bastante complicado. Dos 12 espias, 10 deles foram negativos, 2 deles foram positivos, e Cádiz Barneia ficou marcada numa cidade ou uma região onde aconteceram coisas bastante ruins. E esse verso aqui diz que ali morreu Miriam e ali foi sepultada com 132 anos. 132 anos. Mas morreu mais velha do que o seu irmão Arão também, e mais velha ainda, viveu mais tempo do que Moisés. Bom, nessa altura, a tristeza, claro, isso já foi inclusive até mencionado aqui em versos anteriores, mas não havia água, o povo se volta contra Moisés e contra Arão. Essa questão de revolta já estava virando uma coisa assim comum, né? Você imagina, o povo estava esperando, saiu para o deserto, não é? Para a caminhada, e nessa caminhada já começaram as revoluções, as revoltas, as rebeldias, uma hora porque queriam comer carne, outra hora porque estavam sendo oprimidos, e etc. Foi bastante ruim. Corá teve lá enfrentamento com Moisés: você quer ser príncipe entre nós, né? Mais 2 filhos de Arão também e tal. Sempre houve uma questão de disputa pelo poder, sempre havia. A reclamação é uma coisa impressionante, né? A gente vê os jornais, né, hoje, tem muita gente reclamando de tudo, né? Reclamando da falta de luz, reclamando da falta de água, o povo aprendeu a reclamar de tudo, de tudo, de tudo. Se as pessoas cumprissem as suas obrigações, não seria necessário ter tantas reclamações, tantas reclamações. Um prédio vizinho, esses dias lá, meu vizinho, né, um prédio bem grande, bem
muito diferente do meu, inventou de fazer lá uma festa de madrugada, né, com som eletrônico. Aí a polícia chegou, eu saí na janela para ver, né, e aquelas... Interessante, né? Mas espera aí, vocês chegaram truculentos, vocês são policiais, chegaram com muito poder aqui, se vocês pedissem licença, todo mundo reclama de tudo, né? Em todo sentido. Eu comecei a bater palma lá da minha janela para a polícia militar, né? Eu olhei, é isso daí, tem que fazer o trabalho mesmo, né? E a gente sempre reclama. E aqui, bom, faltou água, começaram a reclamar contra Moisés, contra Arão, e o povo contendeu, aqui é a palavra forte no verso 3, o povo contendeu com Moisés e disseram, essa era a conversa, né? Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Nós devíamos ter morrido aí no deserto, né? Porque trouxeste, verso 4, a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais. Era uma reclamação em cima de reclamação. Pessoas que reclamam demais não são pessoas gostosas de se lidar, né? A gente gosta de lidar com pessoas que solucionam problemas. Levantar problemas é uma coisa muito fácil. Aliás, só tem dois tipos de pessoas no mundo, aquelas que enxergam o problema e aquelas que fazem alguma coisa para resolver o problema. Nem sempre vamos conseguir resolver o problema mundial, mas podemos resolver o problema da nossa casa, né? Limpando a frente da nossa casa, a rua já começa a ficar mais bonita. Bom, esse momento de rebeldia, né? Por que nos fizeste subir do Egito? A conversa era sempre essa. Tiraram a gente do Egito, a gente estava bem, eram escravos lá no Egito. Como é que estavam bem? De jeito nenhum. Então, bom, começaram e Moisés fez o quê? Moisés foi orar na tenda da congregação, lá no verso 6. Moisés foi orar. Em diversos momentos você já acompanhou isso aqui. Se você está acompanhando cada capítulo todo dia, nós vimos ali com Corá, quando ele enfrentou com 250 outras pessoas, enfrentou a Moisés e tal, o que eles fizeram? Ele e Arão colocaram o rosto em terra e foram orar. Nos vários momentos de rebeldia do povo, a primeira reação de Moisés foi orar. Foi orar. Às vezes a gente quer resolver o assunto, né? Deixa comigo, eu falo. Às vezes é melhor calar-se e orar e pedir a bênção de Deus para resolver aquele assunto. Quanto mais tranquilo você estiver diante de um dilema, diante de um problema, melhor para resolvê-lo. Pessoas apressadas, pessoas que querem resolver as coisas sem avaliar os ângulos dos problemas, são fadadas a tomarem decisões erradas. A melhor coisa é esperar. É lógico que se uma criança está caída no chão, você não vai ficar pensando, o que eu vou fazer agora, né? Está sangrando, vou pensar aqui o que eu vou fazer. Não, você leva rapidamente, né? Isso é uma emergência. Mas há vários assuntos de relacionamento, especialmente. Relacionamento da família, do casal, no trabalho, na escola, relacionamento. Para um pouco. Tem alguém falando mal de mim? Para um pouquinho. Não retribua na mesma moeda. E, bom, o que Deus falou com Moisés através da oração? Ele disse assim, Moisés, faz o seguinte, fala com a rocha para ela produzir água para o povo. A rocha grande, para falar com ela, rocha, dá água para esse povo aqui. Bom, disse o Senhor a Moisés, toma o teu bordão, ajunta o povo, tu, e falai a rocha, verso 8, e ela vai dar de beber para todos. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? E aí Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, beberam e tudo mais. Mas o Senhor não achou aquilo uma coisa boa. Moisés fez tudo direitinho. Moisés orou a Deus, foi calmo, mas de repente Moisés recebeu assim ou teve uma situação bastante deselegante em relação a Deus. Em relação ao povo também, estavam tudo bem. E ele bateu com o seu bordão, né, com raiva na rocha. Deus disse assim, só fala com ela. Qual é a diferença disso? Se Deus vai dizer para ele assim, agora você não vai entrar mais em Canaã, tá? Você devia ter louvado o meu nome, engrandecido o meu nome, que você orou para mim, eu tinha a solução do problema e você foi lá como se você tivesse a solução. Tem 2 maneiras de resolver as coisas, do jeito de Deus e do meu jeito.
pode ser que as coisas saiam até, no final saiam iguais, mas do jeito de Deus é sempre melhor, porque não há consequências, da maneira como Deus pede. Bom, verso 12, então, confirma isso: visto que não credes em mim para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. E aí começou essa questão toda. Moisés, então, vai passar por Edom. Quem eram os edonitas? Eram os filhos de Esaú. Quem era Esaú? Irmão de Jacó. Quem era Jacó? Pai das 12 tribos. Então, eram parentes. E seria um ato de generosidade, um ato de fraternidade, Edom permitir, o rei de Edom permitir que o povo de Israel passasse pela estrada. Mas senão não vão passar pela estrada. E Moisés começa contando: nossos pais desceram para o Egito, né? Você lembra, né? A história conta, o Esaú foi para um lado, Jacó foi para o outro lado e tal. E lá nós habitamos e clamamos ao Senhor, o Senhor nos tirou de lá. Então, queremos passar pela estrada real. Ele disse: não vão passar por mim. Não vão passar por mim. Ali os edonitas foram terríveis em relação ao povo de Israel. Não, então nós vamos subir pelo caminho trilhado mesmo e vamos pagar tudo que a gente gastar. Se os animais comerem, a água que vamos beber. Disse: não vão fazer isso, e saiu com um exército bastante grande. O que Moisés fez nesse momento? O povo era em grande número. Possivelmente eles bateriam o exército do rei de Edom. Mas nesse momento Moisés tomou a melhor decisão, orientado por Deus, e desviou-se da luta. Desviou-se do caminho, pegou outro lugar, saiu por outro lugar. Nem sempre vale a pena, a gente está mais ou menos nesse tema, né, de revolta, de falar, de brigar e tal, nem sempre vale a pena discutir na mesma altura. Se você discute com a pessoa na mesma altura, a tendência é que ela aumente mais a voz ainda. Se você paga com a mesma moeda, a tendência é que a pessoa use mais uma vez isso. Então Moisés disse: tá bom, não vamos passar, vamos nos desviar por aí, ok? Não vamos criar confusão. Andaram um pouco mais, mas resolveram um problema. E a última parte aqui é a morte de Arão. Deus disse: Moisés, leva Arão, leva o seu filho também, Eleazar, troquem de roupa. E naquele momento, no monte, Arão descansou. Arão morreu. Desceram já com as roupas no novo sumo sacerdote, Eleazar. E choraram 30 dias pela morte de Arão. Foi um homem espetacular, né? Na direção do povo, juntamente com Moisés. Bom, é um capítulo que fala de 2 mortes, fala da situação de rebeldia, que possamos aprender aqui a lidar com todas as situações com calma, com tranquilidade, orar antes. Nem sempre vale a pena enfrentar, não é o inimigo, enfrentar as coisas. Calma, você analisa as situações, analisa os vários caminhos e segue em frente. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por esse capítulo, por várias lições que ainda ficam nele e podemos meditar durante este dia. Pedimos a tua bênção para as pessoas que estão enfrentando algum tipo de perseguição, de luta, pessoas que estão sendo rebeldes também, Pai, que tenham capacidade para enxergar o tamanho mal que estão fazendo. Que o espírito de tranquilidade, bondade, misericórdia possa ser aquele que domine a nossa vida. Fica conosco hoje, te rogamos por Jesus. Amém. Eu fico por aqui, o programa segue e amanhã vamos estar juntos novamente com o capítulo 21 do livro de Números. Até lá. Eu fui criado em uma família com mais 3 irmãos, dos quais eu era o mais velho. Durante a nossa infância, houveram momentos de atritos entre nós, e muitas vezes me vi brigando com meus irmãos mais novos. Quando minha mãe chegava para interromper os conflitos, uma frase dela sempre era dirigida para mim. Meu filho, dizia ela, você é o mais velho, você tem que dar o exemplo. Hoje, depois de adulto, eu entendo a fala da minha mãe. De fato, existem posições que exigem mais responsabilidades. Com este princípio em mente, é que podemos entender o que está narrado no capítulo 20 do livro de Números. Nesta sessão, encontramos novamente o povo de Israel reclamando de Deus e de Moisés.
Novamente, eles criticam a jornada para Canaã por causa da escassez de água e afirmam que preferiam retornar para o Egito. Deus intervém dando uma ordem para Moisés. Para que a água brotasse no deserto, ele deveria falar a uma rocha ordenando que dela saísse água. Mas Moisés obedeceu parcialmente à ordem de Deus. Revoltado com o comportamento do povo, ele não simplesmente falou com a rocha, mas a feriu com sua mão. Veja a descrição da cena a partir do verso 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Se você continuar lendo o restante da Bíblia, descobrirá que após este episódio, Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Ele morreu poucos quilômetros de Canaã como consequência da sua ação impensada diante da rocha. Porém, quando colocamos na balança o erro de Moisés em comparação com o erro do povo, parece ser algo tão pequeno. O povo reclamou, murmurou, adorou imagens pagãs, duvidou do poder de Deus, enquanto que Moisés se sacrificou tanto pelo povo e seu único erro foi ter golpeado a rocha. De fato, foi um erro pequeno, porém 2 pontos precisam ser levados em consideração. Primeiro, aquela rocha era símbolo de Cristo, por isso que a ação violenta de Moisés foi tão séria aos olhos dos céus. Segundo lugar, Moisés era o principal líder do povo de Israel, e por ocupar esta posição, suas ações tinham maior impacto sobre a sociedade. Portanto, seus erros tinham um peso maior na balança celestial. Por fim, a grande lição que aprendemos desta cena é um velho e conhecido ditado que afirma: com grandes privilégios vem grandes responsabilidades.